Hey guys, aqui é a Teacher Priscila Mori, bem-vindos! E hoje eu vou falar daquele famoso medo do inglês. Aquela trava que todo mundo tem. Ai, tenho vergonha, começa a suar, não consigo. Então vamos lá, gente. Medo de falar inglês é muito comum, muito comum, e eu posso falar por experiência própria, porque eu era extremamente tímida e morria de vergonha de falar inglês. Então assim, independe da idade da pessoa, se a pessoa tem 40 anos, se a pessoa tem 20 anos, se a pessoa tem um cargo bom, ela é uma diretora de uma empresa multinacional ou ele é um estagiário. Todo mundo tem vergonha de falar inglês. É lógico que tem as exceções, que tem os caras de pau, mas assim, eu vou entrar na maioria, tá? Que é diretores de empresa, qualquer pessoa assim, independe se a pessoa tem mais dinheiro ou menos dinheiro, todo mundo tem vergonha de falar inglês. E por que acontece isso? Por que vocês acham que acontece isso? Algumas pessoas têm trauma, tá? Eu, por exemplo, pensa numa menina tímida, insegura. Então, meus pais fizeram aquele puto investimento comigo, sabe? Gastaram maior dinheiro a vida toda e eu sempre ficava travada, tímida, sentando lá atrás, afundada praticamente na cadeira para o professor não me chamar. Para vocês terem ideia da minha timidez, eu na escola, eu nunca na vida, never in my life, levantei a mão para fazer uma pergunta para o professor no meio de uma aula. Por quê? Porque eu tinha medo de ser zoada, eu tinha insegurança, eu tinha vergonha. Então não é só inglês, é o medo, é a insegurança, tá? É aquele sentimento de tipo, nossa senhora, eu vou fazer uma pergunta errada ou vou falar uma palavra errada, todo mundo vai rir da minha cara, vou ser julgada, o pessoal vai fazer apelido pra mim. Então assim, todo mundo tem esse medo de falar inglês. E olha só, que interessante, a primeira aula com os meus alunos, eles já começam assim, gente, não falo nada, teacher, não falo nada de inglês, fica aquele pânico. E assim, gente, eu sou uma teacher. Se você tem vergonha de falar inglês com uma teacher, imagina com um gringo, tá? Então você tem que quebrar essa barreira. O teacher tá aqui, a gente tá aqui para poder ajudar vocês e não julgar, tá? Não existe pergunta burra, não existe tipo pronúncia que o teacher vai tirar sarro da sua cara, não existe isso. Pensa, pelo menos os profissionais que eu conheço, né? Lógico que em toda profissão existem os bons e medianos professores. Porém, se um professor é bom mesmo, jamais ele vai fazer alguma brincadeira com você, jamais ele vai perder a paciência. A gente tá aqui para assim, aprimorar o seu conhecimento, tá bom? Então vamos lá. Eu lembrei aqui de um exemplo de uma aluna que falou assim, Priscila, e ela era já diretora de uma multinacional, hein? E ela estava fazendo um curso intensivão comigo, todos os dias das 9 da manhã às 3 da tarde. E ela falou assim, eu vou confessar uma coisa pra você. Com você eu consigo me sentir à vontade pela primeira vez, mas assim, eu tenho trauma de inglês. Porque uma vez eu participei de uma reunião de negócios, a gente estava num almoço, tá, com umas 15 pessoas, e tinha uns gringos, lógico, na mesa. E aí eu fiz um comentário na mesa que todo mundo começou a rir. Desde então, Priscila, eu travei meu inglês, não consigo falar, morro de vergonha. Por quê, gente? Porque é aquela história de você ser julgada, de você ter vergonha. Tá, tudo bem, você pode não ter falado a pronúncia perfeita, você pode ter usado a palavra errada. É humano, tá? Leva na brincadeira. Aí sim que isso você deve pegar isso e servir de motivação e não de um trauma, de falar assim, não vou, todo mundo vai sempre rir de mim. Você tem que pegar esse ponto e falar assim, não, eu vou superar isso e eu vou falar inglês, mesmo que eu fale errado, todo mundo ria de mim, não é a minha primeira língua, eu vou aprender. Algum dia as pessoas já passaram por isso. Tá? A não ser as crianças bilíngues e que já nasceram lá na gringa, aí é outra história. Mas aqui eu tô falando assim, da minha experiência, tá? De tipo, insegurança, timidez, medo de ser julgada, que é muito comum.
Muito. Diretores de empresa, lutador, que assim, a pessoa chega toda assim, cheia de poder, né, no ambiente seguro, e aí quando vai falar inglês, parece uma criancinha de 5 anos insegura. Isso é comum, gente, tá? É comum. Mas a dica que eu vou dar pra vocês é a seguinte: vocês hoje, se vocês falariam que vocês têm 100% de fluência em português? Eu, por exemplo, tem algumas palavras que até hoje as pessoas falam e eu falo assim, ai, desculpa, você pode repetir? Eu não entendi o que isso significa, tá? Principalmente depois que eu voltei de morar 7 anos fora, tinha muitas palavras que eu não escutava mais e eu não lembrava, tá? Então, se em português a gente não tem esse 100% de fluência, que é a nossa língua materna, imagina uma segunda língua que a gente está aprendendo. Então, não seja tão duro com você mesmo. Não vá em busca da perfeição, porque nem os nativos são perfeitos. Eu tive namorados, eu tive amigos que falavam inglês e cometiam erros em inglês. Cometiam erros. Vocês também não cometem alguns erros em português de vez em quando? Então vamos parar com essa busca do inglês perfeito. Ah, não, tenho vergonha, só vou falar inglês quando eu morar fora por tantos anos. Só vou falar inglês quando eu estiver fluente. Não existe isso, tá? Não existe o inglês perfeito. Se nem os próprios nativos falam o inglês perfeito. Eu tive que fazer um teste do IELTS para aplicar meu visto, lá quando eu morava fora. E na época eu tinha um namorado que ele tava tentando me ajudar, coitado, né? Mas aí ele falava, mas por que eles estão perguntando isso? Nem eu sei o que é isso. Então, tá vendo? Se nem os gringos sabem, assim, é difícil você exigir essa perfeição de você mesmo, tá? Então, para com isso. Toda dificuldade, toda risada de alguém, todo julgamento, isso tem que servir de uma mola para você chegar e falar, não, eu vou superar isso, tá? Quando eu morei lá fora e fiz o intercâmbio, tinha uma menina brasileira até, hein? Vocês acham que os brasileiros são aqueles que vão te ajudar mais, né? E são os que vão te ajudar mais, mas também são aqueles que também vão te prejudicar. Então, ela chegou pra mim e falou assim, isso no curso de inglês, o nome dela era Flávia, eu lembro até hoje. Ela chegou e falou assim pra mim, Priscila, o seu Brazilian accent, o seu sotaque brasileiro é muito forte. Ninguém consegue te entender desse jeito. Gente, pensa. Fiquei acabada, fiquei triste pra caramba. Falei, não vou conseguir falar inglês, tenho muita vergonha. E aí eu fiquei nessa busca, tá? Fiquei chateada, lógico, mas aí fui conversar com o professor. Professor, como que eu posso diminuir meu Brazilian accent? Aí conversava com outro amigo, como que eu posso diminuir? E é treino, gente, é treino. Então se você ficar travado e com trauma, você nunca vai conseguir melhorar, porque você só vai conseguir melhorar treinando, falando. Existem algumas palavras, alguns sons em inglês que a gente não fala em português, tá? A mesma coisa o inverso com os gringos. Não existe a palavra não, esse som ão em inglês. Então eles têm dificuldade, tá? E a mesma coisa pra gente. O som TH não existe na nossa fonética do português. Então é difícil. Então quanto mais você praticar, mais vai soar natural e mais vai te levar não à perfeição, mas a quase similar ao que os gringos falam. E o que eu sempre repito para os meus alunos, não precisa, você, lógico, se você quer ser um professor tal, quanto mais perfeito seu inglês for, melhor. Mas assim, com quanto que você conseguir se comunicar, é isso que importa. Se você conseguir viajar e conversar, conhecer pessoas diferentes, fazer compras, pedir coisa no restaurante, entendeu? Tudo depende do seu objetivo. Se você conseguir fazer isso, por que você quer um inglês perfeito? Não é mesmo? Então, gente, para de ser tão duro com você mesmo e falar assim, não, só vou aprender inglês, só vou começar um curso de inglês quando eu tiver tempo, quando eu tiver conseguir me dedicar 100%. Nunca vai existir o momento ideal. E sim, a disciplina, o foco, o seu objetivo, o que você quer lá na frente, tá? E a sua dedicação. É imprescindível a sua dedicação. Em tudo que a gente faz na vida, não é mesmo? É imprescindível a dedicação.
Então, o que eu indico é você estudar 30 minutos pelo menos por dia, porque aí sim você vai ver como o seu inglês vai melhorar. Eu tenho outro exemplo aqui, que assim, quero passar para vocês, que me marcou muito. Eu fiz amizade com o Felipe, que ele era carioca, é carioca, né, meu amigo até hoje, e ele ficou na minha classe, lá no intercâmbio, no primeiro dia de aula a gente já teve uma empatia, e o Felipe, ele é uma pessoa toda assim, extrovertido, e ele falava assim, sem medo de errar, e misturava umas palavras em português, às vezes até em espanhol, às vezes até inventava umas palavras em inglês, mas ele conseguia se comunicar. Então, assim, o quanto mais você conseguir colocar a cara, sabe, tirar essa máscara de ai que vergonha, ai vou ser julgado, vocês vão conseguir melhorar o seu inglês. Eu só consegui melhorar o meu inglês na base da sobrevivência mesmo. Tendo que pedir remédio quando eu tô doente, tendo que paquerar em inglês, tendo que procurar emprego em inglês. Então, assim, não existe outra forma. E sim, você realmente falando. English in action, você chegando e colocando essa cara pra bater, tá bom? Agora, gente, eu queria falar pra vocês algumas dicas pra você melhorar a sua insegurança e tirar essa vergonha, tá? Algumas dicas assim que me ajudaram e eu acredito que podem ajudar vocês também. Então, a primeira é você falar sozinho. Você repetir as frases do filme, repetir as músicas em voz alta. Sim, acreditem, faz diferença em voz alta e não mentalmente só. Falem em voz alta. Quando eu morei fora, as pessoas passavam na rua e eu escutava e eu repetia alto. Toda vez, parecia uma papagaia. Até alguns amigos falavam, Priscila, que vergonha, para com isso. Mas foi uma mania, assim, minha que ficou e que me ajudou demais, demais mesmo. Então, fale sozinho, tá? Dá uma de louco e fale sozinho. Começa a narrar o que você está fazendo. I'm studying English, I woke up today at 8 o'clock, eu acordei hoje às 8 horas. Então, só de você já pensar, aí você já vai começar a virar a chavinha do português para o inglês, você não vai ficar traduzindo tudo, e você vai ficar mais familiarizado com a fonética do inglês. E aí, quando você for ver, já vai estar saindo mais natural, tá? E aí, a outra dica que eu quero falar para vocês é você tentar. Todo mundo fica assim, não é bom traduzir o português para o inglês. Gente, no começo, para pessoas do básico, tipo, eu falo, dá para você só falar inglês. Porém, o que você vai explicar em 2 minutos a pessoa em português, você vai ter que ficar explicando em 10 minutos para a pessoa em inglês. Então, nos níveis básicos, eu costumo falar um pouco de português. Aí vai avançando, eu começo a falar só em inglês. Tudo isso para economizar tempo, e tem coisas que só em português mesmo a gente parece que cai a ficha, não é mesmo? Então, que nem eu falei para vocês antes, vai narrando o que vocês vão fazendo, os planos de amanhã, aí o que você fez ontem, entendeu? Porque tudo isso vai treinando. Se vocês não treinarem, lembra, as palavras não ficam na memória. Você aprende hoje e provavelmente amanhã você já vai ter esquecido, tá? A dica número 3, gente, olha só. Se você não entendeu, não faça aquele sorrisinho de fala que não entendeu. Porque a gente percebe que vocês não entenderam. Eu, lógico, né, pela minha experiência, tal, quando eu pergunto alguma coisa para os meus alunos tentam dar aquela disfarçada, eu já sei. Aí eu faço outra pergunta, o aluno chega e cai na armadilha. Então, isso funciona nas conversas com os gringos também. Eu lembro que eu tava numa roda de amigos, todos australianos. E aí, eles falavam, riam, não sei o que lá, e eu ficava só rindo, assim, ó. Só rindo. Era tipo o primeiro mês, assim. E aí meu amigo chegou e falou assim, você não tá entendendo nada, né? Eu assim, continuei com a mesma cara. Não. Então, não adianta disfarçar e fazer aquela pergunta, aquele sorrisinho assim de porque não dá, gente, não tem como esconder. Então, se você não entendeu, pergunta. Os gringos não vão se ofender e eles vão repetir o que eles tentaram falar, tá? É lógico que às vezes eu falava assim, can you repeat, please? Daí o gringo chegava e falava assim, blá, tudo de uma vez,
tá? Às vezes eles não percebem, aí se você falar assim, can you speak slowly please? Você pode falar mais devagar? Aí eles falam mais devagar, porque é muito natural, e não é por querer, é porque é deles mesmo, não é por má vontade, é porque é deles, mas eles vão repetir e vão falar quantas vezes for necessário, principalmente os gringos que têm mais contato com pessoas de outras nacionalidades. Por exemplo, Sydney tem gente de tudo quanto é lugar do mundo. Agora, se você for pro interior assim de Sydney, tem mais só nativo, e aí eles não têm muito contato, aí pode ser que eles fiquem um pouco mais assim de te explicar. Porém, quem tem contato nas cidades maiores, tipo Nova York, Miami, vixe, pergunta mesmo, não tenha vergonha, pergunta quantas vezes for necessária, e se não conseguir entender, faz mímica, dá risada, leva pra uma boa, tá? Sem trauma, gente, sem trauma, porque o inglês não é a nossa primeira língua, tá bom? E a última dica que eu quero dar pra vocês, pra você perder o medo de falar inglês, é você confiar em si mesmo e levar tudo no lado do bom humor, tá? Seja qual for o seu medo de falar inglês, qual for seu trauma, sabe, insista em conhecer melhor o idioma, insista em realizar o seu sonho de falar inglês, não deixa ninguém atrapalhar esse seu sonho, porque todo mundo consegue falar inglês. Se eu conseguir, que era a pessoa mais tímida, insegura, até na sala de aula da escola aqui no Brasil, vocês também vão conseguir, tá? Ah, teacher, mas o inglês é muito difícil. É difícil. Ninguém falou que é fácil, que você vai aprender de um dia pro outro. É uma língua nova, tá? Então, assim, só a prática e um bom curso de inglês com um bom professor, isso vai facilitar muito a sua vida. E uma coisa assim que você tem que ter para tudo na vida é confiança. Você vai ter confiança e você vai querer e você vai acreditar que você vai superar o seu medo e conseguir aprender o inglês. Porque se você já vai começar o inglês já sentindo na derrota, é melhor nem começar, porque você vai perder o seu tempo e o tempo do professor, tá? Então acredite em você mesmo, tenha confiança que você consegue. Ok? See you guys! Se vocês gostaram, podem se inscrever no meu vídeo, podem mandar para outras pessoas e vejo vocês no próximo, tá bom? Obrigada! Beijo!